Salve concurseiros e estudiosos de plantão, vamos retomar aqui a Lei 4.878 de 65, é a segunda parte da aula dessa lei específica para a Polícia Civil do Distrito Federal, para a Polícia Federal. Como a gente já falou, é um regime jurídico peculiar, porque trata de matérias específicas e peculiares dentro dessas áreas da atividade policial. Então vamos aqui na tela, porque a gente hoje vai ser dinâmico, objetivo, com o objetivo das nossas aulas. Então, só para relembrar, a gente falou sobre a questão do exercício, falou sobre a localidade em relação ao cumprimento do exercício fora, por exemplo, do território onde eu estou trabalhando, por exemplo, Polícia Civil do Distrito Federal. Eu não posso sair aqui do Distrito Federal, mas eu vou poder sair quando em missão oficial, né? Falamos sobre isso na aula passada. Falamos em cumprir um exercício fora da instituição, e fora da instituição a gente lembra que eu preciso executar uma tarefa de natureza policial. Isso é importante para a gente. Existe exceção? Sim, existe, mas é mais pertinente a outras legislações, e outras legislações específicas a gente vai estudar em outras aulas, tá ok? Aqui então vamos para a tela da continuidade. Eu até coloquei um parei aqui, ó, justamente para marcar e dar continuidade à nossa etapa. Vem aqui comigo rapidinho. Quando eu tenho aquela fase normal, né, nomeação, que é o provimento da vaga em meu nome, a posse, que é de fato eu ser investido em atribuições e responsabilidades, logo depois eu entro em exercício. Lembra até que aquele macete, né? A posse, eu sou um servidor de direito, porque agora eu tenho as prerrogativas jurídicas de direito para poder ser um servidor público. A partir desse momento eu sou um servidor público, mas eu não sou um servidor completo. Como assim, Ronaldo? É completo porque eu preciso entrar em exercício. Quando eu começo a trabalhar, eu sou um servidor de direito e agora eu sou um servidor de fato. Logo, eu tenho toda a completude necessária para poder cumprir o meu exercício de uma forma plena e tranquila. Quando eu entro em exercício, começa a contagem de um tempo importantíssimo para a gente, que é o famoso estágio probatório. E esse estágio probatório ele tem duração de 3 anos. Não obstante, esse estágio probatório ele caminha, vamos dizer assim, paralelamente ao cumprimento de uma etapa necessária para você conquistar a tão sonhada estabilidade funcional no serviço público. É um requisito, inclusive, para que você tenha a estabilidade, é que você tenha concluído um estágio probatório. Mas de cara, a gente já tem que fazer uma seguinte observação e ser bem objetivo. O estágio probatório, claro que você está cumprindo esse estágio, mas o estágio é do cargo que você está ocupando. Ou seja, se você passar em outro concurso, de outra natureza que seja, você vai ter que fazer um novo estágio probatório, tá? A estabilidade não. A estabilidade, uma vez conquistada, você leva a sua estabilidade dentro da esfera governamental que você tiver. Se você tiver dentro da União, por exemplo, você leva, você é estável em todos os órgãos da União. A estabilidade, uma vez conquistada, ela é da pessoa, é do indivíduo, tá bom? É desse servidor. E ela vai acompanhar você por toda a sua vida funcional. Aqui no estágio probatório ele pode se repetir? Não, ele vai se repetir toda vez que você quiser passar em outro concurso. Então é possível que a gente tenha a pessoa que tem 8 anos, por exemplo, de serviço público e não tenha conquistado a estabilidade. Ué, como assim, Ronaldo? Pensa comigo. Imagina, passei num concurso, Polícia Civil do Distrito Federal. Estou 2 anos no meu estágio probatório, passei em outro concurso, passei para delegado. Aí em delegado eu saio, ó, é outro cargo, eu tenho que tomar outra posse, sou nomeado, posse e exercício novamente. Começa um novo estágio probatório, porque eu estou em outro cargo. Comecei novamente. 2 anos então de delegado, passei para procurador ou para promotor público. Vou lá e tomo posse naquele cargo. Começa um novo estágio probatório. Pensa, entende isso, é muito, muito nítido, então a gente entender. O estágio probatório é do cargo. Você está num cargo novo, você tem que cumprir um estágio probatório de 3 anos. E você vai ser avaliado justamente para saber se você está cumprindo com as suas atribuições e assumindo devidamente as suas responsabilidades daquele cargo. Agora vem aqui para a tela para a gente poder aprofundar mais nesse assunto aqui. Ó, entrada em exercício, entrei em exercício. Começa então o meu estágio probatório, né? Quando eu entro de fato em exercício, quando eu me torno um servidor completo. Esse servidor, um servidor policial, é o que a gente está estudando aqui. O que vai acontecer com ele? Ele começou a trabalhar, o seu chefe imediato, a gente está falando da Polícia Civil e da Polícia Federal, que é uma norma pertinente aos dois, o seu chefe imediato vai fazer essa avaliação contínua dele.
Quanto tempo ele tem que fazer essa avaliação contínua? A cada mês, né? Mensalmente ele vai fazer essa avaliação do servidor, justamente para poder encaminhar ao órgão competente e juntar dessas documentações dentro de 3 anos. Mas mensalmente, o chefe imediato dele deverá fazer um relatório sucinto, tá? Bem objetivo possível, dizendo que aquele servidor cumpre com as suas atribuições e assume suas responsabilidades. Vai colocar, penso, por exemplo, se ele tiver algum tipo de transgressão disciplinar, que desabone a conduta dele e vai acompanhar isso durante todo o período do estágio probatório dele. É um relatório sucinto, tá bom? Bem simples, feito mensalmente pelo seu chefe imediato. A partir de 2 anos e meio, então, do seu estágio probatório, quando você completa 2 anos e meio, faltando 6 meses para completar o seu estágio probatório, o seu chefe imediato, ele vai fazer um relatório, um apanhado de tudo aquilo que ele fez mensalmente, vai fazer um relatório um pouco maior para poder encaminhar para a autoridade competente para poder fazer a avaliação do seu estágio probatório. Esse relatório, ele continua sendo sucinto, a gente pode dizer sim que ele é sucinto, porque ele é um grande resumo de tudo aquilo que você fez ao decorrer de 2 anos e meio. Então ele vai mandar esse relatório um pouco maior para a autoridade competente que vai fazer a avaliação do seu estágio probatório para que ela tenha então um prazo de 6 meses para avaliar se você está apto ou inapto dentro do seu estágio probatório. Vem aqui na tela. Ele faz um relatório sucinto e é mensal sobre o servidor policial, como a gente bem falou. Deixa eu até iluminar isso para ficar bem nítido para a gente. Olha, é um relatório sucinto, ou seja, o mais objetivo possível. É um relatório de natureza temporal mensal, tá? Mensalmente ele vai fazer isso, e é sobre o servidor e as suas atribuições e responsabilidades. Vou colocar aqui, olha, o que ele vai dizer sobre o servidor. Ele vai dizer sobre as atribuições que ele exerce, se ele está exercendo de forma coerente com o que se é esperado, e se ele assume devidamente as suas responsabilidades frente ao serviço. É a conduta, né? Responsabilidades no serviço policial. Ficou meio torto aqui, mas dá para entender. Depois o que ele vai fazer? Ele olha, 6 meses antes do término de 3 anos, que é o prazo, o período do estágio probatório, tá bom? Ele encaminha esse relatório de caráter reservado sobre a conduta do servidor. É um resumão, até coloquei, vou iluminar aqui pra gente, olha, é um resumão. É um resumão de quê? Todos aqueles relatórios mensais que ele faz para encaminhar para a autoridade competente. Então, ele vai fazer um resumão de toda a conduta desse servidor. É um relatório reservado, tá? É um relatório realmente, veja que ele interfere na vida profissional de alguém, então tem que ser reservado justamente para manter o critério da impessoalidade, né? Então, a gente vai fazer esse relatório de uma forma bem concisa, objetiva, num resumo, num apanhado de toda a conduta desse servidor durante 2 anos e meio e vai encaminhar para a autoridade competente. Agora, quem é essa autoridade competente aqui? É o órgão de pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal, no que tange a Polícia Civil, claro. Mas essa norma também é aplicável, como a gente já sabe, à Polícia Federal. Se essa norma é aplicada à Polícia Federal, por simetria, a gente já vê que também vai mandar para o órgão pessoal da Polícia Federal. O que ele faz? Ele recebe todos os relatórios mensais, porque ele é a autoridade competente para recepcionar aquele relatório mensal. Ele recebe o relatório final, esse que eu te falei de 2 anos e meio, tá? De 2 anos e meio. E ele prova, aqui ó, aprova ou desaprova o servidor policial no estágio probatório. Então ele tem a aprovação ou a reprovação no seu estágio probatório. E a grosso modo, tá? A grosso modo seria apto ou inapto, né? Mas, ó, vou botar aqui, ó, aprova ou desaprova, tá? No estágio probatório. É muito simples na prática. Então, cumpri os 3 anos ali do meu estágio probatório, eu cumpri com as minhas responsabilidades e as minhas atribuições, não tive nada que desabonasse a minha conduta enquanto policial, eu serei aprovado no meu estágio probatório. E lembrando que a aprovação no estágio probatório é um requisito importantíssimo para a conquista da estabilidade. Eu preciso ter a aprovação em pelo menos um estágio probatório para poder ter, então, a estabilidade funcional que a gente pretende. Tá ok? Isso é como funciona o estágio probatório dentro das instituições policiais, Polícia Federal e Polícia Civil. Tranquilo? Segue o barco.
Bora falar aqui sobre como é que vai ser, então, depois que você entra na polícia, como é que é a sua progressão funcional dentro da instituição policial, seja Polícia Civil ou Polícia Federal, tá ok? Qual é o meu cargo? Eu fiz um concurso, existem vários cargos, tá? Delegado é um cargo da carreira de delegado, tem o papiloscopista, agente policial, o perito, né? Tem o perito médico legista, o perito criminal e assim vai. Todos eles vão ingressar na Polícia Civil assumindo uma certa funcionalidade, né? Então eu tenho uma progressão funcional, uma progressão funcional desse profissional. Então vamos supor, tá? Vou colocar como exemplo, tá? Só um exemplo aqui, o escrivão de polícia. Escrivão de polícia. Lembrando que pode ser para o agente, pode ser para o delegado, pode ser para o papiloscopista, para todos os peritos, não importa, sendo da Polícia Federal ou da Polícia Civil do Distrito Federal, esse escalonamento funcional será idêntico, tá bom? E ele tem um tempo necessário para que aconteça. Então a gente vai entender como é que é essa progressão funcional, inclusive colocando aqui o tempo necessário em cada um. E, claro, quem me conhece sabe, eu gosto de uma certa lógica, então eu vou botar alguns pontos aqui bem lógicos que pode ser abordado como questão de prova. Então vem aqui na tela. Então qual é a minha funcionalidade de ingresso? Eu ingresso na polícia, tá? Como escrivão, delegado, tanto faz. Eu vou ingressar como terceira classe. E essa é o meu ingresso. Eu entro aqui. Eu ingresso na terceira classe da Polícia Civil ou Polícia Federal. Quanto tempo eu vou ficar aqui, Ronaldo? Eu vou ficar aqui necessariamente, no mínimo, 3 anos. No mínimo 3 anos. Vem aqui comigo. Coincide com outro prazo, não coincide? Coincide com o prazo do estágio probatório. Então, enquanto eu estou cumprindo o estágio probatório, também está contando o tempo necessário para eu ser a terceira classe. Então, durante 3 anos no estágio probatório, coincide com aquele tempo que eu também estou contando para a minha progressão funcional. Então, eu não preciso terminar o estágio probatório para começar esse tempo de progressão funcional. Um está junto com o outro, vai começar a contar junto. Então, passou 3 anos, eu vou ser aprovado no estágio probatório. Sendo aprovado no estágio probatório, eu já tenho 3 anos como terceira classe, vou poder, então, progredir dentro da minha carreira, vou poder progredir para outra função na minha carreira, vou poder, então, chegar até a segunda classe. Lembrando que é importante que aqui, para eu ir para a próxima, para ir para a segunda classe, eu preciso, e aqui daqui para frente eu sempre vou colocar isso, tá? Eu preciso da vaga. Tem que ter a vacância. Se não houver, né, se não tiver vaga, eu não tenho como ser promovido. Eu vou passar no mínimo, por isso que eu coloco aqui, no mínimo 3 anos. Porque pode ser mais, não pode? Pode, porque depende da vaga para eu ser promovido. E lembre-se, em todo o seu escalonamento vai ser aferido a sua idoneidade. O que é isso, Ronaldo? Idoneidade é a sua conduta. Então, a gente não sabe a gente já sabe, né, que existe um sistema dentro da instituição policial que vai medir a conduta do indivíduo por meio das suas ações. Então, se aquela ação transgredir a disciplina dentro da esfera policial, ele vai sofrer um processo administrativo de apuração para essa transgressão e, se for confirmado que, de fato, ele fez aquela transgressão, ele vai receber uma punição. Então, esse conjunto de punições administrativas mede a idoneidade do indivíduo. Isso influencia na sua progressão funcional. Então, fique atento em relação a isso. Eu preciso ter uma boa conduta, né? Idoneidade moral, justamente para poder subir dentro da minha carreira. Então, tenho vaga para a segunda classe? Tenho. Então, eu vou ser promovido para a segunda classe. Cheguei aqui. Cheguei na segunda classe. Agora, quanto tempo eu vou ficar na segunda classe? No mínimo 5 anos. No mínimo 5 anos. Olha, de novo, no mínimo. Por quê? Porque para eu ir para a primeira classe, eu vou precisar de vaga. Não vou? Eu vou precisar de vaga para ir para lá. Ronaldo, aqui também vai aferir a minha idoneidade? Sim, com certeza. Eu vou ter que analisar a sua conduta dentro da polícia, idoneidade. Eu vou precisar aferir a sua ficha funcional, né? A sua ficha de assentamentos funcionais, justamente para saber se você tem uma boa conduta e que você tem a aptidão.
portanto, para subir de classe. É muito comum, um requisito, por exemplo, de um curso de progressão funcional, tá? É muito comum. Eu estou na terceira classe, fiz o curso, claro, para policial, para escrivão de polícia, que é o exemplo que a gente está utilizando aqui. Fiz esse curso, tenho aptidão para ser escrivão, entrei como terceira classe. Mas eu faço um curso de progressão funcional? Sim, faço um curso para poder fazer uma reciclagem e sempre, tá? Durante toda a sua carreira, você vai frequentar a Escola Superior de Polícia, chamada na lei, né, a norma vai chamar de Academia Nacional de Polícia, justamente. Vamos utilizar a nomenclatura da lei porque é assim que pode ser cobrado na prova? É bem possível e você não vai estranhar que esse nome não é mais, mas você não vai estranhar porque você está adaptado à norma do jeito que ela está escrita, tá ok? Então, você vai à segunda classe, faz um curso de progressão funcional, cheguei à segunda classe, passo 5 anos na segunda classe, vai ser aferida a minha idoneidade através da minha ficha, minha conduta, né, minha ficha de assentamentos funcionais, e essa minha conduta idônea, eu vou poder então ir para a primeira classe. Cheguei na primeira classe, tem vaga, tá? Lembra-se, tem vaga, eu vou poder ser promovido. Tem vaga? Show de bola. Quanto tempo eu vou ficar aqui como primeira classe? Do mesmo jeito, ó. No mínimo, 5 anos. No mínimo, 5 anos. Sem sombra de dúvida, vai mensurar novamente a minha idoneidade. Vai mensurar a minha idoneidade. Isso é importante. A gente sempre ter uma boa conduta, justamente porque isso influencia na nossa progressão funcional. Bom, eu tenho 5 anos de primeira classe, vou poder ir para a classe especial. Agora tem um requisito, que é um requisito que aparece em todos, né? Você só vai poder ir se tiver a vaga. Se não tiver vaga, você não consegue ir para lá. Tem que ter a vacância, né? Senão você não vai conseguir. Agora, só por uma questão de lógica, né? Uma lógica jurídica para que você entenda. Você só toma posse mediante vaga também, presta atenção. Tem como eu tomar uma posse, né? Ser nomeado, e a nomeação é para vaga, né? Então, a vaga foi provida em meu nome. Então, significa que a vaga está aberta e eu vou poder ocupá-la. Essa sequência lógica se obedece também na progressão funcional. Apesar da gente estar falando aqui de uma nomeação derivativa, né? A não ser a primeira nomeação, que é uma nomeação original, aqui são nomeações derivativas, né? Você já teve a sua nomeação inicial, porventura do próprio concurso público e da vaga, aquela vacância original, você entrou no concurso e entrou na vaga por conta dela, ela existe, ele existiu e você ocupou. Agora a gente está falando de nomeações derivadas, nomeações dentro de um escalonamento funcional. Então, mesmo assim, eu ainda preciso da vaga. Eu não posso ser promovido sem ter a vaga. Existem algumas exceções, mas não cabe aqui para isso que a gente está falando agora. Eu quero que você entenda de acordo com a norma, que é assim que geralmente é cobrado em prova, mas em outras normas mais específicas a gente vai ver algumas exceções em relação a isso. Por enquanto, é esse tempo que eu quero que você entenda. E é possível afirmar categoricamente. É possível que um servidor policial chegue ao topo da sua carreira em 13 anos de polícia? É possível. Por quê? Vem aqui na tela. Então, o primeiro tempo que ele vai passar, 3 anos. Depois, mais 5 anos. Depois, mais 5 anos. Deu 13 anos, né? Com 13 anos, ele está, olha, no topo da carreira. Ele está no topo da sua carreira. Fantástico isso, né? Fantástico mesmo. A grosso modo, a administração pública, ela é muito tranquila de se trabalhar. Claro que você precisa ter a sua vocação necessária para ser policial, não é uma atividade comum, é uma atividade onde você tem a intempérie da sociedade e tem contato com parte da sociedade que realmente não é corriqueira, né, para todo mundo. Você se encontra, se depara com situações que você nem acredita que poderiam acontecer. Então, mas em 13 anos você está no topo da sua carreira, seu salário vai progredindo junto com a sua função. Então você chega lá no topo da sua carreira, na Polícia Civil, na Polícia Federal, independente do cargo que você esteja. Isso é muito bom. Ao meu ver, se você tiver muito tempo ainda para puxar de casa, você está no topo da sua carreira e dificilmente vai ter algum tipo de motivação para poder subir mais, né? Você já chegou no topo da sua carreira em 13 anos. Então depende de como você enxerga isso, né? Com um copo meio cheio, com um copo meio vazio. Eu acho que é uma excelente oportunidade em 13 anos você estar no topo da sua carreira, depois você vai exercer as atividades ali da classe especial e está tudo certo. Uma curiosidade bem interessante em relação à classe especial, porque está no topo da sua carreira, pressupõe uma experiência funcional muito grande.
quando a gente vai estudar, por exemplo, o regimento interno da Polícia Civil do Distrito Federal, especificamente da Polícia Civil do Distrito Federal, a gente tem o chamado Conselho de Polícia. E esse Conselho de Polícia, ele tem os cargos natos e os cargos convidativos. Aqueles cargos existem, mas não tem um nome, uma pessoa específica, mas tem um requisito para estar nesse conselho. Através de uma lista, ele é sorteado nessa lista e vai compor esse conselho. Qual é o requisito? Ser de classe especial, porque pressupõe a experiência necessária para participar de um conselho deliberativo, um conselho que vai emitir resoluções que vai influenciar na atividade funcional, principalmente na atividade funcional da instituição policial. Então é importante, a classe especial pressupõe essa experiência que a gente tanto almeja para melhorar efetivamente a atividade policial. Mas vamos aqui para a tela, a gente tem aqui agora uma questão de antiguidade, a promoção, como é que ela se dará? Como é que eu vou progredir isso? Eu coloquei aqui uma peculiaridade voltada para a Polícia Civil, tá? Do Distrito Federal. A gente sabe que essa norma é pertinente, não é toda a Polícia Civil, tá? É uma Polícia Civil do Distrito Federal. Porque tem um conceito histórico, inclusive, que eu falo no início da aula. Aqui a gente está entendendo, olha, a questão da antiguidade. Eu vou ser promovido dentro de uma lista de antiguidade ou de uma lista por merecimento. Até a lista por merecimento também obedece um critério de antiguidade, então fique ligado. A antiguidade ela leva em consideração o tempo da classe. Então, veja aqui, ó, vou voltar aqui o slide para você ver. Qual é o tempo que eu tenho que ter? Eu tenho que ter esse tempo aqui. E, Ronaldo, vem aqui na tela. Ronaldo, eu sou um agente de segunda classe, tenho 5 anos de segunda classe, tenho a aptidão necessária para ser promovido à primeira classe. Tem vaga? Tem. São quantas vagas que estão abertas? São 5 vagas que estão abertas. Eu sou o 6º, eu serei promovido? Não, não serei. Por quê? Porque eu obedeço uma lista de antiguidade funcional. Os 5 que estão no topo dessa lista, e eu sempre tenho que obedecer essa lista, é obrigatório a obediência e observação a essa lista de antiguidade funcional para poder fazer essa promoção por antiguidade. Então quer dizer que eu tenho 5 anos de polícia, eu tenho uma carreira idônea, eu fiz o meu curso de progressão funcional, mas eu não serei promovido? Você não será promovido porque você não consegue entrar no critério de vaga. Se são 5 vagas e você é o 6º, você não será promovido. Na próxima promoção, você é o primeiro por antiguidade. Pensa assim, na próxima promoção eu vou ser o primeiro, porque os 5 que estavam na minha frente na primeira promoção do ano já foram promovidos. Logo, na próxima promoção, eu serei promovido mediante, claro, a vaga. Tem que ter a vaga para ser promovido. Tranquilo? Mas não só a questão da antiguidade. Existe a promoção, que a gente falou aqui, ó, por merecimento. E essa promoção por merecimento, ela também se dá pelo critério de antiguidade, tá? Então se liga, olha só. Essa se dá por lista contendo o triplo do número de vagas. O número de vaga destinada ao merecimento, tá bom? Ou seja, no exemplo que eu coloquei aqui para você, ó, se há 20 vagas, né, a vacância, existe a vacância aqui, ó, para serem preenchidas por merecimento, viu? Vagas para merecimento. A lista que indicará os nomes será de 60 nomes. É o triplo, né? 3 vezes o número das vagas pertinentes para a promoção por merecimento. O que ele quer dizer com isso? O que a norma diz para mim? Isso vai ser apreciado por um conjunto de autoridades competentes para poder fazer essa promoção. Mas confirma o que eu falei? Apesar de a gente estar falando de uma promoção por merecimento, eu também tenho que obedecer àquela lista da antiguidade. Então, se eu tenho 20 vagas destinadas à promoção por merecimento, eu pego a lista de antiguidade, pego os 20 que estão ali, mais 20, mais 20. Pego 60 nomes para serem apreciados, então, para poderem serem promovidos por antiguidade. Vou ver se por merecimento, perdão. Vou ver se eles têm os requisitos necessários para essa promoção e já vou cortando. Olha, não tem os requisitos, não tem o tempo, então não tem aquelas situações necessárias ali obrigatórias. Vou pegar o que sobrar e vou fazer, então, a análise pormenorizada da autoridade competente para poder, então, fazer a promoção por merecimento. Mas entendeu que ele também usa a lista de antiguidade funcional como referência? Ele tem que usar. Ele não pode pegar o último da lista, né? Imagina que são 100 pessoas,
são 20 vagas, ele pega 60, mas ele quer pegar de baixo para cima. Não, não pode. Ele é vinculado a essa lista de antiguidade funcional. Ele tem que pegar dentro dessa sequência prevista na própria lista de antiguidade. Isso é muito interessante. Agora, quando é que eu vou ser promovido? A administração tem a vaga, ela me promove de cara? Não. Eu tenho datas específicas da promoção. Quais são as datas específicas da promoção? 21 de abril, tá? Isso aqui já foi objeto de prova, tá? E essas datas aqui já foram objeto de prova. Dia 21 de abril, todo ano, então, haverá promoção. Tem vaga, então vai ter promoção da atividade policial civil. Policial civil vai ter essa promoção. Dia 21 de abril, então, eu tenho uma promoção. Promoção. Tendo a vaga, lembre-se, tem que ter, tá? Tendo a vaga, eu tenho os requisitos, então eu estou dentro daquele número de vagas e serei promovido. E o que tem dia 21 de abril de tão interessante? Também é o dia do funcionário policial civil. Esse dia aqui, ó, é o dia previsto em lei, tá? Que legal. É desse jeito que caiu nas provas. Então, dia 21 de abril, além de ser um dia de promoção, é um dia que se comemora o dia do policial civil. Verdadeiro. É um dia que a gente tem que comemorar. Você, futuro policial, sabe que tem uma data para prestigiar você dentro das suas funções. Aí o aluno sempre pergunta, Ronaldo, então eu estou de folga nesse dia? Não, não está, meu amigo. Não está, porque você trabalha num regime de plantão, tem escala. Escala não obedece o sistema de feriados nacionais, a gente pode dizer assim. Se você trabalhar por escala, você caiu no feriado, vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Assume isso, porque é melhor, né? Dói menos. Como o sábio diz, dói menos. Aceita que dói menos, que vão para frente, que dá tudo certo. Além do dia 21, tem outro dia de promoção? Tem. São 2 promoções por ano. E a outra promoção acontece dia 28 de outubro. É um dia especial? É um dia especial, é dia de promoção. Só isso. Dia de promoção. Não tem data comemorativa, não tem nada. Mas eu posso afirmar que, categoricamente, haverá 2 promoções por ano na instituição policial. Uma acontecendo no dia 21 de abril, outra acontecendo no dia 28 de outubro, pertinho do meu aniversário, aliás, diga-se de passagem. Não só aquela curiosidade desnecessária, né? Mas vamos que vamos, né? Deixa eu seguir aqui, vamos para a tela. Importante, para promoção, olha, é preciso ter vaga, tem que haver a chamada vacância. Senão, não haverá promoção. Você tem que ter a vaga para a vaga ser provida em seu nome, não é? E ele tem que ser aprovado num curso, lembra que eu falei para vocês? Um curso de progressão funcional que é realizado pela Academia Nacional de Polícia. Esse curso de progressão não é um bicho de 7 cabeças, não fique com medo dele. Você é chamado para curso, vai ser direcionado à Academia Nacional de Polícia, vai passar lá um tempo para poder fazer um processo de reciclagem através das novas tecnologias utilizadas pela instituição policial, novas técnicas policiais, justamente para poder ter a chancela de que fez esse curso de progressão funcional e é um requisito para a sua promoção. Tranquilo? Muito simples, muito fácil. Vamos para a próxima tela aqui, eu já coloquei a tela, daqui a pouco eu mostro aí para vocês, mas antes de vocês verem, deixa eu falar para vocês aqui sobre uma questão muito interessante chamada readaptação do policial. Quando acontece a readaptação, vamos definir isso, né? O que é uma readaptação? Imagine que você fez uma prova para uma instituição policial, de natureza policial, uma atividade policial é a vaga que você pretende, e você tem que ter um conjunto de qualidades necessárias para poder ser policial. Passar na prova, passar no teste psicotécnico, no teste físico e assim vai. Durante o curso de formação, que é a etapa do seu concurso, você tem que ter os índices necessários, também físicos, índices necessários de conhecimento dentro do conceito de provas que serão aplicadas em você. E uma dessas provas é tiro. Táticas de tiro, técnicas de tiro. Depende do nome, mas é tudo tiro, tá? De uma forma geral. Sou policial, no meu caso a pessoa é ambidestro, mas vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu sou destro, eu perdi essa falange aqui da mão. Perdi o indicador da mão. Eu tive uma limitação dentro da minha atividade funcional? Tive. Porque se eu sou destro, eu utilizo essa mão para atirar. É minha mão forte para o tiro. Então, o que acontece? Eu perdi o dedo do gatilho, o dedo que me dá a sensibilidade do tiro. Eu tive uma limitação? Tive. Eu deverei ser readaptado, ou seja, eu vou ser readaptado na possibilidade, por exemplo, de atirar com a mão esquerda,
na possibilidade de exercer outras atribuições pertinentes e compatíveis com o cargo que eu exerço, sem problema nenhum. Essa readaptação, ela tem um fato gerador, já entendeu? Esse fato gerador é um fato que vai limitar o indivíduo. Então, a readaptação é levá-lo para um conjunto de atribuições compatíveis com aquilo que ele exerça no cargo dele, sem diminuí-lo, sem hipótese nenhuma diminuí-lo. Ele continua sendo um policial. E quando é que vai acontecer a readaptação? No quadro que a gente vai ver aqui agora, eu fiz uma comparação entre a 8.112, que é a macro-lei, vamos dizer assim, né, aquela lei macro da atividade gerencial de recursos humanos do Estado, mais voltado para o servidor federal, e coloquei a 4.878 como uma referência para você, que é a norma que a gente está estudando. E é bom a gente fazer essa comparação. Mas você já consegue entender o seguinte: aconteceu uma limitação, eu poderei passar por um processo de readaptação. E essa limitação pode ser intelectual, ou seja, sofri um acidente que diminuiu minha capacidade cognitiva, mas isso não limita por completo a possibilidade de exercer uma atividade dentro do conjunto de atribuições que eu tenho, não limita, então eu posso ser readaptado. Aconteceu um acidente, eu tive uma deficiência física por conta desse acidente, mas nada que impeça o exercício de outras atribuições dentro do meu cargo, então serei readaptado. Isso é o que é previsto na 8.112. A 8.112 ela prevê a limitação física e a limitação intelectual. A gente pode dizer com esse nome para ficar claro e bem objetivo. A 4.878 ela também visa essa questão da readaptação pela limitação física e a limitação intelectual. Ela até utiliza nomes diferentes do que a 8.112, mas no bojo o conceito é o mesmo, tá bom? Mas ele também prevê uma terceira hipótese. E é muito bacana você pensar dessa forma, como a 4.878 coloca, porque, de fato, existe um conceito de vocação para a atividade policial. É importante a gente entender. Lembra que eu falei para você que, quando policial, você vai se deparar com inúmeras situações assim, que como um cidadão, não estou fazendo nenhuma, não é pejorativo, é só um exemplo, tá? É como um cidadão comum, você não se depara no seu cotidiano, né? É possível que você se depare, mas não como policial. O policial se depara quase que diuturnamente com atividades atípicas da sociedade, como um latrocínio, um estupro, um roubo à mão armada e assim vai. Então são situações atípicas que literalmente abalam o psicológico de um indivíduo ao ponto de questionar a sua vocação para aquela atividade. A 4.878 prevê uma limitação para fins vocacionais. Vou contar só uma historinha para você. Uma vez numa atividade policial, e eu sou policial, a gente estava numa operação e nessa operação eu vi um indivíduo à frente, a gente fez uma abordagem policial justamente para poder saber se aquele indivíduo não trazia nenhum risco para a sociedade, claro que com base numa fundada suspeita, limitamos o direito individual em benefício de uma coletividade, a abordagem policial. E tinha um outro policial que não é mais policial hoje, que estava comigo nessa abordagem e ele fez a segurança, a contenção do local. E ele estava utilizando um armamento um pouco antigo, inclusive, que era um 38. E eu conseguia ver através do 38. Você já imaginou isso? Não, eu não tenho visão de raio-x. É porque o 38 que ele estava utilizando não estava municiado. Não tinha munição no 38. Eu conseguia ver além do tambor. Esse cara, ele não estava exercendo as atribuições dele como policial. Terminamos a abordagem, chamei a atenção dele, eu era o superior dele. Chamei ele e falei, olha, não pode, isso não pode acontecer. Ele alegou, falando que ele era contra os princípios dele, cometer um homicídio, porque a religião dele, enfim, não vem o caso falar sobre direito constitucional, sobre avocar esse preceito, mas vocacionalmente, você concorda comigo que ele não poderia ser um policial? Vocacionalmente não poderia ser policial. Mas ele pode exercer outras atribuições no cargo dele, como, por exemplo, atividades mais voltadas para a área administrativa, para pilotagem, por exemplo, dirigir viaturas e assim vai. Sim, está dentro do conjunto de atribuições dele, ele pode ser readaptado, porque foi comprovada uma latente ausência de vocação para a atividade policial? Sim, foi comprovada. E por conta disso ele foi readaptado. Isso foi só um exemplo, tá? Existem inúmeros outros exemplos que a gente pode colocar aqui para você. Como esse que eu falei, a pessoa fica tanto tempo mexendo com a margem da sociedade, não falar a escória da sociedade, porque é errado isso. Ninguém sabe o que o outro indivíduo está passando. Mas eu estou lá lidando com um latrocida, lidando com um estuprador.
e às vezes aquilo abala o meu psicológico, a minha família, eu não consigo lidar muito bem com aquilo, vou ter uma limitação, pode ser uma limitação até intelectual, se a gente levar para o campo da medicina psiquiátrica, mas aquilo pode abalar, inclusive, meus critérios vocacionais para exercer atividade policial. Esse cara será readaptado. Olha só como é que as duas normas que eu coloquei aqui para comparar. Ó. A 8.112, limitação física. A 4.878, também tem a readaptação por critério de limitação física. Eu tenho a limitação psíquica, né, intelectual. Aqui eu tenho a limitação também psíquica e intelectual. Só que a 4.878, ela tem mais, ó. Ela tem o que eu acabei de falar com vocês. Ela tem a vocação. Isso é muito bacana para a gente trabalhar, tá bom? É bem possível, como é diferente, é possível que se cobre aquilo que é diferente. Quase ninguém presta atenção, mas existe esse critério aqui na 4.878. Tranquilo? E eu acho super legal, até gosto desse tema. Vamos seguir aqui para a gente ter mais ideias, né, sobre a norma. Então aqui a gente vai falar sobre férias, né? Férias. Eu tenho direito a férias? Tenho. Vou dizer aqui para você, para que você entenda qual é a regra das férias no serviço público, tá bom? Regra das férias. Você tem direito. Você tem direito a quantos dias? 30 dias de férias. 30 dias de férias. 30 dias de férias. São duas férias que eu tenho, Ronaldo? Não, você só tem uma. Mas se liga no exemplo aqui que eu quero te dar. Você no seu primeiro ano de polícia, você vai trabalhar 12 meses para ter direito a essas férias. Para ter direito. Tá bom? E depois do primeiro ano, depois dos primeiros 12 meses, você tem férias a cada ano. O que isso quer dizer, Ronaldo? Quer dizer que você não precisa ficar cumprindo sempre 12 meses para poder ter direito a férias. Funciona assim, você entrou na polícia em 2020. Quando você vai estar, a gente está num mês tal, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente está no mês de fevereiro e você entrou em fevereiro. Quando é que você tem direito a férias? Só em fevereiro de 2021, tá bom? Em 2021 você tem direito a férias. E em 2022, qualquer mês, tá? Pode ser em janeiro, inclusive, sem problema nenhum. Porque agora eu preciso organizar a casa em relação às férias, né? Um 12avos de pessoas de férias dentro da repartição pública que você trabalha. Para fins de controle, a gente faz assim, uma vez por ano você tem direito a férias. Não você precisa contar 12 meses de trabalho novamente para ter direito a férias, entendeu? Mas é bem legal, só uma curiosidade para a gente entender, volta aqui na tela. As férias não serão interrompidas. Por quê? Porque ele é um direito seu, é um direito trabalhista, inclusive, né? Nasce lá do conceito de direito social, direito ao trabalho, e depois a gente vai ver isso em outras inúmeras normas, como a CLT, 8.112, e assim vai. Elas não serão interrompidas, mas existe exceção. Esse salvo é aquilo que traz o frio na barriga para nós concurseiros, né? Salvo quando há emergente necessidade, emergente necessidade de segurança nacional. Preste atenção nisso aqui, ó, segurança nacional. Quando a gente está falando da segurança nacional, a gente está falando de um fato superveniente, tá? Então, existe um fato superveniente, não pode ser da cabeça do administrador. Então, eu tenho lá as minhas férias e ela vai poder ser interrompida. Eu estou em 15 dias de férias e ela vai ser interrompida. Por que ela vai ser interrompida? Aconteceu um fato superveniente na sociedade, do qual a autoridade competente para poder buscar as minhas férias, ele vai poder interromper. Ronaldo, volte a trabalhar que estamos precisando de você. Existe um fato superveniente que ele justifica, então, a interrupção das minhas férias. Não é da cabeça, tá bom, dele. Ele falou, porque eu quero interromper. Não é porque eu quero, é porque ele pode, baseado num fato superveniente. E ele vai justificar nas razões de justificativa dele qual é esse fato superveniente para interromper as minhas férias. Mas, além disso, também, para a manutenção da ordem, também tem que ter um fato superveniente, tá? A manutenção da ordem, vou dar um grande exemplo para vocês aqui, olha. Manifestação pública. Manifestação pública. Olha, desastres. E assim vai. A gente pode passar muito tempo dando exemplos aqui, mas você entendeu que para os dois casos de interrupção de férias,
a necessidade do serviço é da administração e não sua, tá? Você pode até pedir a interrupção das suas férias, mas a interrupção será uma concessão do Estado. Nesse caso aqui não, o Estado vai te reconvocar nas suas férias para poder trabalhar. Ele vai interromper, mas ele tem um fato superveniente que justifica a ação dele, tranquilo? Então, regra, as férias não serão interrompidas, salvo nessas duas hipóteses. Quando a administração tem um fato superveniente ao ponto de buscar você em férias. Eu perdi aqueles dias, Ronaldo, que faltam? Não, não perdeu. Você vai poder remarcar os dias que faltam e, por conveniência e oportunidade da administração, ele vai conceder naquele período que você pediu. Mas a administração ela vai conceder os dias, não necessariamente nos dias que você quer. É nos dias que a administração, dentro do sistema organizacional da instituição que você trabalha ou vai trabalhar, vai ver o que é mais conveniente ou oportuno para que não tenha nenhum desfalque de pessoal ali, que fique organizado. Faz parte da própria administração isso. Tranquilo? Agora a gente vai falar de um tema bem polêmico, bem interessante, que é a prisão do policial. Eu até botei a caneta ali. É até chato, vamos dizer assim, falar nisso, mas o ser humano, de uma forma geral, o ser humano, ele tem diversas possibilidades de conduta, independente do que ele exerce na sociedade. Então, não é porque ele é um policial que ele é 100% honesto. Eu presumo, né, existe a presunção de legalidade e legitimidade dos atos praticados pela administração pública, no que tange principalmente aos seus servidores. Contudo, ninguém está 100% sujeito de não cometer um delito. Imagina que o indivíduo cometeu um delito criminal, tá? Estou falando de um crime. E esse crime vai ser apurado, ou se for em flagrante delito, automaticamente ele vai ser levado a cabo. Imagina que esse indivíduo é policial. Então eu tenho a prisão em flagrante, e essa prisão em flagrante será convertida, se demonstrar o perigo, né, desse indivíduo para a sociedade, vai ser convertida em uma prisão preventiva. Tem mais matéria do processo penal, mas eu quero que você entenda esse conceito raso, mas que a gente consiga prosseguir com esses conceitos. Então o policial, tá? O policial, civil ou federal, ele foi preso por flagrante ou por ordem judicial. Isso é importante. Você concorda comigo que se ele ficar na mesma cela que outras pessoas que foram presas por outros policiais e talvez por ele mesmo, não vai dar muito legal? Não vai dar bom, né? Vamos dizer assim. Vai dar ruim. Vai ter problema, porque esse policial possivelmente não tem a sua integridade física violada. Então é preciso preservar essa integridade física desse policial que está preso. Então o que vai acontecer? Vem aqui na tela. Então eu tenho a chamada prisão provisória, tá? Essa prisão provisória, ela é oriunda inclusive da prisão em flagrante, né? Ela pode nascer da prisão em flagrante, mas quando esse policial for preso, ele tem que ser colocado em uma sala especial, tá? Ele não pode ser colocado numa cela junto com outras pessoas. E essa sala geralmente é na repartição em que serve. Que repartição é essa, Ronaldo? Por exemplo, pode ser uma delegacia, tá? Lá na delegacia ele é colocado em uma sala especial. Mas vamos supor que enquanto estiver rolando o processo, ele está lá nessa salinha, sem problema nenhum. Está tendo o tratamento voltado à dignidade da pessoa humana, deferido a qualquer pessoa que tenha a sua liberdade diminuída, suspensa em virtude de um crime, e teve depois o trânsito de julgamento. Ele foi julgado e condenado. Então, se ele é condenado, dependendo da condenação, ele tem que ser transferido para o sistema penal, sistema penitenciário, conduzido até uma penitenciária, onde ele vai cumprir a pena. Aí, quando ele chega lá, ele também vai ter uma cela especial? Não, não é isso. Não é sala ou cela especial. Dentro do sistema prisional, dentro da penitenciária, ele tem que ser colocado em uma ala diferente dos presos comuns. Ele não pode ser colocado junto dos presos comuns. Por quê? Quando eu falo comum, eu digo qualquer outro preso que não é policial, tá bom? Que não tem atividade de natureza policial. Ele tem que ser colocado separado, ainda para garantir a sua incolumidade física, para que ela não seja corrompida, tá bom? Então, nesse sentido, ele tem que ser colocado numa ala especial, num espaço destinado a outros policiais que cometeram. Na prática, aqui na Papuda, aqui no Distrito Federal, que é onde eu moro, lá na Papuda tem uma ala específica para servidores públicos, funcionários públicos de natureza policial. Não fica separado em celas separadas, não é isso. É uma ala específica para essas pessoas, separado do preso comum. Vem aqui na tela, ó. Teve o trânsito em julgamento? Teve o trânsito em julgamento.
Então, o que vai acontecer com ele agora? Olha, é encaminhado para o estabelecimento penal, penitenciária, e ele é separado dos demais presos, aqui ficou junto, tá? Presos comuns. Ele é separado. Aqui está dizendo especificamente aonde? Não, mas ele tem que ser separado. Então, não pode ser junto, não pode ser junto dos presos comuns. Então, quando a gente encontrar questões sobre esse assunto, vai trazer esse conceito, tá? Agora, um detalhezinho que eu coloquei ali no rodapé. Se acontecer desse policial perder o cargo dele, ele não é mais policial, antes do trânsito de julgamento, isso é possível, Ronaldo? Isso é possível, porque independente disso, vai ser aberto para ele um procedimento administrativo, um PAD, né, para aferir o grau de ofensa à instituição policial que essa conduta dele teve, e esse processo administrativo pode acabar antes mesmo do trânsito de julgamento na esfera processual penal. Então ele vai lá e perdeu o cargo, ele foi demitido da polícia. O que vai acontecer com ele? Ele não tem mais aquela sala especial lá na repartição onde ele trabalha, tá? Ele perdeu essa prerrogativa e ele vai ter que ser colocado em outro local. Na prática, eu também tenho que garantir a incolumidade física dele e eu tenho que colocar ele no localzinho para garantir essa integridade física. Mas a lei vai estabelecer o seguinte: teve a expulsão, a demissão dele antes do trânsito de julgamento, ele perde a sala especial. É assim que você tem que entender e é assim que a gente tem que levar para a prova, tá bom? Ele perde a sala especial lá na prisão provisória. Tranquilidade? Vamos aqui para a tela, dar sequência aqui, ó. O regimento disciplinar, o regime disciplinar, é o que a gente está falando. E a prisão tem uma influência muito grande nesse regime disciplinar. Eu posso dizer que esse regime disciplinar é o tema central dessa lei, tá bom? É o tema central da 4.878 de 65. Posso dizer até porque tem um peso muito grande aqui. E o que seria uma transgressão disciplinar, né, desse regime disciplinar? Vamos parar para pensar, é que aquele indivíduo tem uma conduta. E a palavra conduta, essa ação do indivíduo, né, é muito importante para a gente em todo o sistema punitivo, seja ele penal, político, civil, enfim, todo o sistema que vai gerar uma punição no futuro, eu preciso da conduta do indivíduo. No direito penal, a conduta é típica, não é? A gente sabe disso no direito penal. Na transgressão disciplinar também tem a questão da tipicidade. Tem que ter lá a reserva da lei dizendo o que é a conduta avessa ao que se é esperado de um servidor público policial. Então tem lá uma relação de 67 condutas avessas de natureza transgressional administrativa da Polícia Civil do Distrito Federal e Polícia Federal. Então eu preciso decorar isso tudo. Eu nem recomendo que você decore, eu recomendo que você entenda a natureza, porque geralmente é cobrado mais assim, tá bom? Mas dá claro que você vai dar uma lida nas transgressões, vai trabalhar um pouco da questão da repreensão, da suspensão e da demissão, porque são realmente as punições mais fortes, mais latentes que a gente tem aqui, nesse rol de punições previstas, mas é importante que você compreenda isso. Eu vou ficar por aqui e na próxima aula, na nossa parte 3, a gente vai falar mais especificamente sobre essas punições, sobre esse vínculo que pode ter o direito penal dentro da transgressão disciplinar. Em regra, não tem, mas o direito penal, como é a última ratio, ele geralmente influencia um pouco na esfera administrativa, o que a gente chama de crimes infamantes, né? Mas deixa isso para a próxima aula, por enquanto eu fico aqui, acho que já tem material suficiente para poder fazer uma boa revisão do seu conteúdo. Desejo a todos luz e paz e até a próxima aula.